Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série das 7 igrejas do Apocalipse. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Tiatira, né? E para você que tem acompanhado, tem gostado dessa série, chegou até aqui, tem aprendido bastante, eu espero que sim. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E Tiatira, que é uma cidade que à primeira vista parecia pacífica, próspera e cheia de oportunidades. Localizada na Ásia Menor, ela fica entre Pérgamo e Sardes. Era famosa pelo seu comércio e por suas guildas, que eram associações de trabalhadores que dominavam as indústrias locais, especialmente as de tecido e tinturaria. Era o lugar onde se fabricava o tecido púrpura mais caro da região, o mesmo que Lídia, a vendedora de púrpura mencionada em Atos 16, vendia. Mas havia um preço para quem quisesse prosperar ali. As guildas realizavam banquetes e rituais pagãos em honra aos seus deuses protetores, e quem se recusasse a participar era excluído socialmente e economicamente. Ser cristão em Tiatira significava escolher entre a fidelidade em Deus e o sustento da própria família. E é nesse contexto que Jesus envia sua mensagem em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, versículo 19, dizendo: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes como o de latão reluzente. Uma introdução que já mostra que ele vê tudo, até o que se tenta esconder. Jesus começa elogiando a igreja de Tiatira. Ele reconhece suas boas obras, o amor, o serviço e a fé. É uma comunidade ativa, dedicada, com crescimento visível. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras, diz ele. Mas, em seguida, vem a virada dura da mensagem. Tenho, porém, contra ti o tolerares Jezabel, mulher que de a si mesma se declara profetisa. Com seus ensinos, ela engana os meus servos, levando-os à prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, como está em Apocalipse 2:20. Essa Jezabel, ela não é literalmente a rainha do Antigo Testamento, uma esposa do rei Acabe, mas é uma figura simbólica que representava a influência dos falsos ensinamentos dentro da igreja de Tiatira. Ela promovia a ideia de que era possível conciliar a fé e pecado, espiritualidade e imoralidade, que participar dos rituais pagãos não seria tão grave assim. A mensagem de Tiatira, portanto, é um retrato de uma igreja que fazia muito, mas que começou a fechar os olhos para o erro. Era ativa por fora, mas contaminada por dentro. Tiatira nos confronta com uma verdade dolorosa e atual. O perigo não está apenas fora da igreja, mas também dentro dela, quando o pecado passa a ser tolerado em nome da compaixão, da conveniência ou do medo de dividir. Vivemos tempos muito parecidos, onde o certo é questionado e o errado é normalizado, onde as pessoas têm medo de confrontar o pecado porque não querem ser vistas como intolerantes. E é justamente isso que Jesus repreende. Ele fala com autoridade, com olhos de fogo. Olhos que penetram as aparências, que enxergam além do discurso e que sondam o coração. Tiatira representa o cristão que faz muito para Deus, mas que se recusa a lidar com o que afasta dele. É uma fé ativa, porém comprometida. É o alerta, é claro. Eis que eu porém num leito de enfermidade, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, como é Apocalipse 2:22.
Jesus não apenas denuncia o pecado, ele chama ao arrependimento antes que o juízo chegue, e conosco não é diferente. Sempre quando nós estamos trilhando uma rota, um caminho que não é por Ele, que não vai glorificar a Ele, o Senhor ele sempre nos dá sinais, Ele nos dá avisos para a gente retroceder, mas também Ele é o Deus que permite que nós colhamos as escolhas das nossas consequências quando não damos ouvidos aos seus alertas. Mas mesmo em meio à correção, há esperança, porque Jesus sempre separa o joio do trigo, o falso do verdadeiro. E ele diz: a vós, porém, os demais de Tiatira que não têm essa doutrina, não porei sobre vós outra carga, nem retenho apenas o que tendes até que eu venha, como diz Apocalipse 2, 24 e 25. Para os fiéis há uma promessa gloriosa: ao que vencer e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 26. Tiatira nos ensina que Deus não busca apenas boas obras, mas pureza de coração e coragem para não se conformar. Ele não quer uma igreja popular, mas uma igreja fiel. E assim como naquela época a escolha continua sendo a mesma: ou agradamos o mundo e perdemos o propósito, ou permanecemos fiéis e recebemos a estrela da manhã, símbolo da presença eterna de Cristo. Porque no final, a maior vitória não é parecer santo diante das pessoas, mas é ser encontrado verdadeiro aos olhos daquele cujos olhos são como chama de fogo. Porque estamos diante de Deus que vê todas as coisas. Porque muitas pessoas elas estão tão preocupadas em parecerem virtuosas e santas diante das pessoas, mas que estão se esquecendo que existe um que tudo vê, e o nome dele é Cristo. E para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a igreja de Sardes, e até o próximo vídeo.